de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, gente, pelo site e também pelo nosso aplicativo, você que nos acompanha em outros estados também, o nosso Bom Dia todo especial. Vamos lá, meu povo, olha aqui, amanhã, dia 8 de novembro, será celebrado o Dia do Radiologista. Pois é, a data lembra o nascimento do físico alemão que criou o raio-x. E para falar mais sobre essa área, eu vou conversar agora com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida, é o nome dele. Francisco, muito obrigado aí, tá, cara, por esta grande oportunidade. Bom dia. Gostaria de iniciar falando um bom dia, né, para todos os ouvintes da Rádio Relógio e a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco de uma área que eu amo, né, que eu sou apaixonado, que é a área de diagnóstico por imagem. Ok, muito obrigado, tá, querido? Então, Francisco, para começar aqui, rapaz, o nosso Relógio Entrevista, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, o que é necessário para se tornar um radiologista. Tem que fazer faculdade? Claro, né, é que radiologista, ele é o médico, Sim. Né, então médico que faz uma residência e ele se torna um médico radiologista. Bom, por ser tecnólogo em radiologia, né, então eu posso afirmar que existe a graduação de tecnologia em radiologia, que é nível graduação, né, então elas são 3 anos de estudo, 6 semestres, e nós temos também o técnico em radiologia, que é um curso considerado profissionalizante, né, e ele tem até 2 anos para que seja contemplado, né, o diploma. Sim. Então, a partir desse momento, então nós entendemos que existe o médico radiologista, que é o profissional, né, profissionais da radiologia que são graduados, e existe os técnicos em radiologia, que já são os profissionalizados. Então, todos esses 3 profissionais, né, eles atuam no setor, cada um com a sua característica profissional. Mas podemos dizer que a profissão, né, do tecnólogo e do técnico, pensando em raio-x, né, então a função é a mesma, né, o que muda realmente é a parte relacionada mesmo ao diploma, né, ao ensino que esse profissional ele escolheu ter. Certo, um abraço para todos da profissão. Agora, Francisco, que tipos de carreira existem na área de tecnologia, aliás, da radiologia, e como são essas profissões? Bom, agora quando pensamos, né, na área da radiologia, então temos uma área muito vasta, né, podemos dizer assim. Isso porque existe a área humana, né, que todos conhecem, né, precisou de raio-x, precisou de um exame mais complexo que é a tomografia, a ressonância magnética, né, que algumas pessoas têm até medo, porque precisa ficar dentro, né, do equipamento que nós chamamos de gantry. Então é aquele equipamento, né, que a pessoa acaba deitando na mesa, né, e ela entra como o corpo inteiro. Diferente da tomografia, né, que a tomografia é como se fosse um exemplo que eu sempre dou nas aulas, né, uma espécie de rosquinha, né. Então, particularmente, a pessoa, né, o paciente, ele adentra somente aquela região necessária para o exame. Então ele não é tão claustrofóbico assim como uma ressonância magnética, né? O ultrassom, né, que a maioria das pessoas também conhece. Pois bem, fora, né, a área humana, nós temos a área veterinária, que são os mesmos exames, né, os mesmos equipamentos. Questão de o que nós chamamos, né, o que as pessoas conhecem como derrame, por exemplo, né, cerebral. Então, esse acidente vascular, os animais também têm, né? Então, os exames são particularmente iguais, os equipamentos também, né? Agora, fora isso, tem a área industrial, que faz raio-x de trilho de trem, raio-x de turbina de avião. Nós temos também, né, a parte nuclear, que são os reatores. Então, a área é muito vasta, né? O que é importante fazer as especializações que na área permite. Entendi. Agora, além de raio-x e ressonância, que outros exames fazem parte da área de radiologia? Como eu acabei de citar, né, nós temos aí a parte da área humana, né, que é a parte do raio-x, que é o exame mais comum de ser realizado. Sim. Nós temos a parte da tomografia computadorizada, que aí, né, detém de um exame mais complexo. Por exemplo, na época da Covid, né, foi solicitado muita tomografia de tórax, né, para todas as pessoas que tinham a determinada
patologia, né, a determinada doença, né, grave, por sinal, tivemos aí uma grande pandemia, né. Bom, a ressonância magnética geralmente está relacionado, né, com as lesões de tecidos moles. Sim. Então, uma questão da ressonância, por exemplo, ela lê os prótons de hidrogênio. O que significa isso? Ela lê a água, né? Então, ela lê a água do nosso corpo. E ela faz, né, pelo seu magnetismo, que é um grande ímã, ele permite que exista, né, um alinhamento desses prótons de hidrogênio, né? E ela capta essa informação e forma uma imagem, né? Então, podemos dizer que a ressonância é um grande ímã que lê a água do corpo, né? Bom, o ultrassom, bem conhecido aí na parte gestacional, né? Mas também é utilizado para partes de articulações também, né? Fora isso, temos a área de tratamento, que é a radioterapia, e tratamento do câncer, né? Medicina nuclear, que é uma análise também, não somente, né, tratamento, mas a medicina nuclear, por exemplo, os isótopos radioativos, né? Ou seja, os elementos, né, radioativos, para que possa captar a tal lesão. Geralmente está relacionado com metástase, né? Então, ou seja, é claro que essa radioatividade ela é baixa, né? Ela é baixa para que o corpo humano consiga absorver e excretar. Então, esses são os exemplos, né, que nós temos aí relacionado às modalidades da radiologia para o ser humano. Ok, explicou bem pra gente, muito obrigado. Agora, conta aqui pra gente, rapaz, já aproveitando aí a pegada do Novembro Azul, é verdade, Francisco, que as técnicas de imagem vêm ajudando no diagnóstico do câncer de próstata? Se sim, como? Aproveitando, muitas das vezes, né, não precisa chegar naquele estágio avançado, né, aquele estágio avançado de ter que realizar aí radioterapia, por exemplo, para tratar, ou a pessoa acaba tendo aquelas dificuldades na urina, né, porque a próstata aumenta, começa a ter dificuldade a urinar, isso pelo próprio tamanho, né? Que aí você acaba comprimindo a uretra. Então, assim, o homem precisa se conscientizar que existem os exames próprios para isso, né? Sim. Nós temos o exame de sangue, que dá uma resposta, né? Se há um aumento ou não dessa probabilidade, né? Relacionada às células que podem existir, né? Produção de células jovens, né? Acelerada e desordenada, que é o que nós conhecemos como câncer. Então, fora isso, né? Nós temos a ressonância magnética, que ela dá uma resposta muito objetiva, né? Para que o médico consiga interpretar o tamanho que está essa próstata, né? O ultrassom também é importante salientar que ele tem essa resposta positiva e assim consiga, né, iniciar um tratamento para que tudo dê certo para essa pessoa. Com certeza. Tá aí, gente, Novembro Azul tá aí. Vamos nos prevenir sempre, hein? Agora, Francisco, para fechar, meu grande amigo, rapaz, um empresário morreu recentemente durante uma ressonância magnética em São Paulo. Eu gostaria de saber de você, né? No caso de perguntar a você, quais os riscos deste exame? Uma ótima pergunta, né? Quando relaciona algumas situações, né? Que pode ter aí como algo, né? Que coloca em dúvida um exame, né? Diagnóstico por imagem, por exemplo, podemos salientar, né? Esse empresário que no litoral, né, em Santos, que há pouco tempo, né, teve aí o óbito, né, durante o exame de ressonância. Então nós precisamos entender o seguinte: o equipamento de ressonância ele não causa óbito, né? É praticamente impossível isso. Quando ocorre, podemos dizer que é uma tragédia, né? Algo que aconteceu e que, de certa forma, né, ocorreu dentro, né, do equipamento de ressonância durante o exame. Nós podemos dizer que o risco que tem não é o equipamento. Existem as pessoas que têm medo, né, de realizar o exame e precisa de anestesia. Então, o risco está na anestesia. Outras pessoas precisam de contraste, porque alguns exames há uma necessidade do contraste, né? O contraste, o que ele vai fazer? Aquela parte, né, do tecido que não é visível ao olho nu, né, ao próprio exame. Então, o que acontece? É injetado, né, o meio de contraste, e esse meio de contraste ele marca de uma forma diferenciada a região e o médico consegue analisar, né, caso tenha alguma alteração. Então, podemos dizer que algumas pessoas possuem reação ao meio de contraste.
porém, né, o que ocorreu em Santos, né, provavelmente a ressonância ela não causa óbito e nem essa possibilidade. O que pode ocorrer, né, são momentos do risco, né, anestésico ou meios de contraste que a pessoa pode ter reação, né? Então, realmente foi uma tragédia que ocorreu e ocorreu dentro do equipamento de ressonância, mas é importante que as pessoas tenham tranquilidade em saber que o equipamento não causa esse tipo de fator, mesmo porque ele não produz radiação ionizante. Então, diferentemente, né, das possibilidades que possam existir devido à radiação, mesmo assim a ressonância não tem. Então, ou seja, né, foi algo mesmo, uma tragédia que ocorreu e acabou acontecendo dentro de uma sala de exame, né? Ok, bem explicado, hein, Francisco? Muito obrigado. Bom, gente, eu conversei com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida, sobre a área de radiologia. Francisco, suas considerações finais são... Conta pra gente aí, fica à vontade, tá, meu irmão? Pode deixar suas considerações finais. Gostaria de finalizar, né, dando o recado de que estamos no Novembro Azul. É o momento do homem se conscientizar na sua saúde, né? Então, qualquer alteração que tenha no ato, né, de urinar, sentido de dor na região genital masculina, então é importante sim buscar o atendimento clínico, porque tudo que é avaliado na fase inicial, com certeza não chegará, né, ao momento aí de grandes situações, graves situações que possam ocorrer para a vida, né, desse homem. Então, Novembro Azul está aí e vamos nos conscientizar. Gostaria, né, de deixar a minha rede social, que é o Instagram, prof_Francisco, para que todos, né, possam acompanhar o meu trabalho e com certeza conhecer um pouquinho mais da radiologia. Muito obrigado a todos. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, tá bom? Muito obrigado. Tá aí, gente, eu conversei então, né, com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida, sobre a área de radiologia. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast.